Bom, gente, vamos lá, começando o dia, hoje dia 12 de março de 2020 e ontem a bolsa travou de novo, deu o break lá e o negócio é o seguinte, deixa eu ver aqui o câmbio internacional, se já saiu alguma coisa. Não, ninguém sortou ainda para mim ver a tendência. Vamos ver as bolsas mundiais, o que está acontecendo? Bolsas mundiais caindo, ou seja, a notícia do Trump ontem à noite não caiu com bons olhos para a economia. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o agravamento do corona atingindo os Estados Unidos deve ser um pouco atenuada devido à medida do Trump, mas eu enxergo como uma medida um pouco atrasada. Então, por mais que ele tenha proibido qualquer voo da Europa para os Estados Unidos, eu acredito que é enxugar o gelo, porque já aconteceu. Já entrou, já está pegando artistas e vai pegar políticos. E nós vamos ver essas transformações dessa terceira guerra mundial que nós estamos enfrentando. A terceira guerra mundial consiste no financeiro e nós estamos ao meio da terceira grande guerra mundial. Sejam bem-vindos à terceira grande guerra mundial. Por quê? Porque o corona, que era uma formiguinha desse tamanho, transformaram no hipopótamo gigantesco e está fazendo um estrago estrondoso. Está fazendo igual de fato um hipopótamo. Quando vai fazer cocô, ele fica rodando o rabinho dele, vai espalhando merda para todo lugar. Tá igualzinho, nem mais nem menos. O negócio tá feio. E assim a gente está caminhando no negócio. Então a tendência da bolsa é de voltar a cair um pouquinho mais devido às falas e às ordens do Trump, porque a nossa balança comercial ela tem um outro link maravilhoso com os americanos. Então a tendência de fato é dar uma queda aqui. Claro que como caiu muito ontem, pode querer recuperar essa queda estrondosa que aconteceu ontem, mas como já aconteceu um pouquinho de ontem mesmo, nas últimas 30 minutos, esse pessoal já teve um parâmetro ali, eu acho que é capaz de seguir a tendência e cair mais um bocado. Bom, é o seguinte, dentro disso tudo, apareceu muitas pessoas me perguntando, mostrando inclusive vídeos de teoria da conspiração, falando o seguinte, a teoria é a seguinte: professor, imagina só, a China tem $1 trilhão. Se os caras viessem e colocassem esses $1 trilhão no governo, no planeta, ia desvalorizar o dólar, e aí ia arruinar os Estados Unidos, ia quebrar os Estados Unidos e tá. Bom, eu só expliquei uma situação. Eu peguei as informações das pessoas, que não foi uma pessoa não, foi várias pessoas que me procurou para tal. Eu, inclusive, peço para evitar de ficar me escrevendo no MSN. Se você tem algum apontamento, você pega e me linka, escreva no canal principal, ou me linka no outro canal, porque eu não tenho como ficar entrando em dois canais e ficar vendo os dois canais ao mesmo tempo respondendo. E a minha prioridade é na espiritualidade. Mas lá eu sempre coloco no histórico alguma coisa, as pessoas vão colocando lá e eu vou respondendo as questões lá. Já no MSN eu uso para atendimento. Então quando você manda essas coisas para mim, me atrapalha. Então pode me linkar, marcar meu nome no Facebook, não tem problema. O MSN eu uso para atendimento de fato de saúde das pessoas. Então o que acontece? Dentro disso, dessa teoria do $1 trilhão, eu simplesmente peguei e falei, vocês têm que entender o seguinte: dinheiro é produto. Você chegar lá no mercado e falar assim, olha, vamos imaginar, eu sou a China, eu comprei o dólar por R$3. Eu sou a China e comprei por R$3. A moeda da China não é real, mas eu estou simulando como real para facilitar o entendimento seu. Eu comprei o dólar por R$3 e juntei $1 trilhão na minha reserva. Beleza. Agora é o seguinte, eu quero destruir os Estados Unidos, eu vou vender todos os dólares, eu paguei 3. Aí eu ponho para vender, tá 5, tá 5 R$, 4,70. Eu chego para vender, as pessoas começam a comprar um pouquinho, 1 bi, 2 bi, não chega nem perto de $1 trilhão. 2 bi, 10 bi, põe 100 bilhões. As pessoas,
100 bilhões, ele está querendo vender, vai baixar o dólar, hein? Eu não vou pagar isso não, 4,70 não pago. Ah, coisa não pago, coisa não pago, coisa não pago. Vai baixando o preço, vai baixando o preço, vai baixando o preço, vai baixando o preço, vai baixando o preço. Vai baixando o preço. Ó, R$3 dá para comprar um pouco, eu compro um pouco. Ah, eu pago R$1. Mas, o governo da China pagou 3. E você vai vender a 1? A 1 eles compram, a 1 o mercado compra. A 3 não, a 4,70 muito menos. Aí a pessoa fala assim, então, mas vai inundar o mercado de dólar e vai abaixar a valorização do dólar. Não, querido, você não está entendendo. Você está baixando a valorização do real, da sua moeda. Quando você faz isso, você está valorizando, você está desvalorizando o dólar. Mas na verdade você não está desvalorizando o dólar, você está valorizando a tua moeda frente ao dólar. Então seria mais ou menos o seguinte, eu quero vender o dólar. As pessoas querem o dólar porque é uma moeda internacional. Então a tendência é de que queiram comprar. E elas vão pegar para o dinheiro chinês, para o chinês, elas vão pegar a moeda da China e vão dar para a China. Você tem que comprar aquela moeda, mas você compra com o quê? Com que moeda? Com a sua moeda, que é a moeda chinesa, que é a moeda real do Brasil. No caso, se fosse no Brasil, eu fazendo esse espelho, para vocês entenderem. Não vou falar que é a moeda chinesa em si, porque senão atrapalha o pensamento de vocês. Então é isso que vocês têm que entender. Por mais que pega e fala assim, eu vou inundar o mercado com... Por isso que eu não pego e falo aqui nos vídeos, eu falo assim, olha, se eu fosse o Banco Central, eu colocava 100 bilhões para venda. Porque eu vendo agora e coisa. Porque na hora que eu jogar os 100 bilhões, é muito dinheiro. É mais do que tem na Bolsa. Com esses 100 bilhões eu compraria todas as ações da Bolsa. Ah, isso é outra coisa que também falaram para mim. Que a China agora vai comprar todas as ações. Não. O que a China está fazendo, ela está criando fundos. Vamos lá. Tem previdência privada da Petrobras. Tem previdência dos funcionários públicos da cidade XYZ. Tem previdência dos bancos particular. Então você tem Banestado, você tem Petros, que é a previdência privada da Petrobras, você tem um monte de coisa. Essas empresas, elas criam fundos, certo? Criam fundos. O governo chinês está criando fundo. O que o governo chinês está fazendo? Ele está sendo inteligente. Seria mais ou menos o seguinte, eu pegar aqui no Brasil, toda a aposentadoria das pessoas, todo o dinheiro que entra da aposentadoria, porque eles não ficam trabalhando, pagando e não tem o dinheiro na reserva. Aqui no Brasil nós fomos pegando o dinheiro dos funcionários, torramos tudo e agora o que vai pagando é que eu vou repagando para os aposentados. E aquela reserva que eu tinha sumiu. No caso, a China não gastou a reserva, ela segurou a reserva porque ela sabe que um dia tem que pagar de volta para essas pessoas, como se fosse um seguro. Então eles pegaram esse fundo da aposentadoria dos funcionários, que todas as empresas fazem, Petrobras faz, a Petro faz, os bancos faz, um monte de gente faz, fundos de investimento, e está comprando ações na China, porque está barato. Então eles estão falando assim, vamos pegar nós, governo, e vamos comprar em fundo coisa. Só que fundo, meu querido, não manda em empresa nenhuma. As pessoas estão falando assim, eles vão mandar nas empresas, a empresa vai para um lado para o outro. Não, filho, ó. Não manda em nada. O chinês pode comprar à vontade os fundos, as ações, não vai mandar em nada. Ele vai mandar quando ele comprar a empresa toda, certo? Com fundos, não. Com fundo ele vai explorar a rentabilidade e a lucratividade de cada empresa para si. Ponto. Então isso daí também é mais uma desmistificação que eu estou passando para vocês. Vai ter gente que vai xingar eu até, mas é a verdade, certo? Se você não quer escutar a minha verdade, acho que o outro sabe mais do que a verdade, porque a teoria da conspiração dele é mais linda. O problema é teu. Eu não sigo teoria da conspiração, eu sigo lógica e raciocínio. Ponto. Beleza. Outra situação que eu andei verificando, esse negócio voltando para a moeda lá, inundou todo o mercado e tal. Não, ele não consegue, ele tem que ter quem queira comprar. Quando eu coloco 100 bilhões, 200 bilhões, 300 bilhões, aqui no Brasil não tem. Por mais que saia todo mundo da bolsa, não chega nesse valor. Então foi o que eu falei, a gente tem que usar isso daí para baixar, valorizar o real, porque isso aumenta o salário de todo mundo. Aumenta a renda de todo mundo.
A hora que eu vou fazendo isso aí, vai baixando o dólar. Quando vai baixando o dólar, vai valorizando o real. Então eu vou querer comprar real. E aí eu vou desvalorizar mais ainda o dólar, ou seja, eu vou valorizar mais ainda o real. Quando eu começar a valorizar mais o real do que o dólar, a Argentina vai querer comprar real e não dólar. Vai voltar naquele tempo onde o real era a moeda da América Latina, gente. Onde essa moeda valorizou um monte. Por que que todo mundo queria o real? Porque valorizava mais do que o dólar, tinha mais força que o dólar. Esse é o pulo do gato. Isso que o nosso ministro da Economia deveria fazer. Mas ele veio com as técnicas dele. Tá bom, americano, tudo bem. Mas a minha técnica, filha, é da realidade brasileira. A minha técnica foi dos tempos de Nações Unidas. Eu vivenciando e ajudando países pós-guerra africano. Porque eu morei em 3 países, né? Morei em Guiné-Bissau, morei na Angola e morei na República Democrática do Congo, que era o antigo Zaire. Fora as viagens que eu tive que fazer em todos os lugares, trabalhando em tudo quanto que era país, mas minha função era pós-guerra, ou seja, pós um caos, destruindo tudo e tralá. E a gente pegava e acompanhava, via o que acontecia com questão de moeda, e um monte de outra coisa. Você sabia que na África tem uma moeda igual o euro? Tem, que é vários países, que é o franco CFA. E é franco saxônico, né? Que é uma moeda franca saxônica, que pega vários países lá, que é o tipo de um dólar deles, que é uma moeda que eles criaram para não sei o que usar por causa desses problemas de um cai aqui, outro sobe. É uma moeda forte, rapaz, por incrível que pareça. Ela não fica desvalorizando de um dia para o outro 2% igual ao nosso real. É uma moeda forte, ela tem estabilidade. A economia precisa de estabilidade. Quando o ministro permite qualquer oscilação acima de 0,5%, incompetência. Pode tacar um carimbão falando incompetência. Quando fica oscilando muito, cara, país bom não oscila muito. País bom é 0,5%, é um monte. É um monte. Porque tem estabilidade. Aqui não, aqui é natural, 2, 3. Parece batimento cardíaco louco. Então nós temos essa situação. Deixa eu ver se já abriu o câmbio aqui, internacional. Para ver se já tem uma atualização do que eles estão esperando para a tendência. Não, ainda não me abriu. 8,46 está atrasado, deveria abrir. Está atrasado, acho que eles estão fazendo alguns estudos, fazendo algumas análises aí. Eu sempre dou uma olhadinha no dólar de câmbio, casas de câmbio de outros países, óleo do Paraguai, óleo do Uruguai, óleo de alguns outros países, para ver o que eles querem, se eles querem comprar ou querem vender. Saiu agora? Não saiu não. Última atualização ainda do dia 11. Então tá lá, ainda não tem essa situação aqui, mas eu acredito que vá tentar de novo esticar o dólar para cima e tudo mais. É isso daí. Então as pessoas acham que eu estou sendo contra o governo. Eu não estou sendo contra o governo em si. Eu estou sendo contra uma peça do governo chamada Ministério da Economia. Para mim, ele está fazendo uma grande cagada. Mas como ele trouxe uma bandeira de liberalismo, linda, maravilhosa, as pessoas estão seguindo porque quer comer dessa bandeira linda, maravilhosa. Tudo bem, o liberalismo político é uma coisa, eu concordo, mas o liberalismo econômico tem que tomar cuidado, filho. Porque é um tubarão andando com uma sardinha, e o cara tá querendo que a sardinha chamada Brasil como o tubarão chamado Estados Unidos, China. Não é assim. Quem vai comer quem? Vai ser o tubarão que vai comer a sardinha. É assim que funciona, meu Deus do céu. Tanto é que o Macri na Argentina, ele era um liberalista. Aí fundou a Argentina e, por incrível que pareça, as pessoas não querem aceitar isso. Entrou um presidente comunista, e não era nem do PT lá, era como se fosse do PCdoB lá. É assim, com uma ideologia muito mais forte, arraigada mesmo. Junto com a mulher, como se fosse o Lula de lá, entrou de vice dele. Foi condenado. É o Lula de lá. E por incrível que pareça,
o câmbio deles está travado e seguro, porque os caras viu que tá no turbulência. Cara, tá na turbulência, todo mundo dentro da coisa lá do furacão lá, que entra lá naquelas casinhas subterrâneas, e se precavém, fecha lá e vamos vivendo daqui da comida que nós temos. Depois, na hora que passar as tormentas, nós abrimos as portinhas e sai pra vida e vamos ver o que acontece. Tão errado? Não, cara, é uma decisão que eles tomaram. Claro que depois pode dar um pico e vai querer dar um pico no dólar, mas eu só acredito que eles vão falar assim, o dólar é isso e seja o que for, vai ser isso daqui até o fim. Eu acredito que eles vão tentar fazer isso daí. Por quê? Para fazer com que as pessoas usem a moeda deles de volta. Porque as pessoas estavam trocando as moedas do peso, que é a moeda argentina, para o dólar. E no Brasil estão fazendo a mesma coisa. Nós estamos correndo um risco seríssimo de voltar na época onde todo mundo vai vender o carro em dólar, vai vender a sua casa em dólar. Nós estamos voltando para a época da inflação. Nós estamos voltando para a época onde o povo não quer mais o real. Ninguém quer mais o real. Todo mundo quer dólar, dólar, dólar. Isso é perigoso. Mas quem está falando isso é o Zezinho da esquina. Lá não. Só que eu tô falando isso, gente, com visão mediúnica. E não com crítica de governo, com visão mediúnica. Eu já falei o que poderia acontecer com o homem lá. Tá acontecendo uma atrás da outra. E tá tudo dando sinal. Ontem o Congresso não pega e me aprova o negócio do BPC lá, não sei o quê. Aquilo é um benefício social. Eles estão querendo devolver um benefício social para as pessoas que sofreram acidentes. Eles estão sendo humanos, o Congresso está sendo humano. E o governo do ministro aí... Mas meu filho, você falou que depois da aprovar a Previdência o país ia decolar. Você calculou errado, você falou uma coisa para mim e eu comprei aquilo e agora não chegou, estamos em época de campanha e eu não quero saber. Você falou que ia decolar, não decolou e agora me lasquei como político. É isso que os caras pensam, gente. Eu tenho que entender como que esses caras trabalham, como é que esses caras pensam. Não adianta eu falar assim, não, vamos fingir que não existe, o país mudou, 100%. Cara, não é assim, é uma cultura, tem uma situação lá. Os políticos entraram com voto de gente, então tá lá. A situação é o seguinte, que é assim, o país tá caindo, tá afundando. Eu vou pegar e vou xingar quem? O meu deputado. Ô deputado, seu filho de uma égua, eu não vou votar mais no você não, você destruiu meu país, e pá. Aí do outro lado, ninguém vota nele porque o cara tá sendo bombardeado de todos os lados. Bombardeado de todos os lados. O político está sendo bombardeado para quem é do governo e para quem não é do governo, porque a economia não anda. Aí o político no meio, na cabeça dele, ele vai falar assim, o que eu posso fazer, aonde que eu posso ir e o que eu vou tentar resolver minha situação. Vou pegar dinheiro e vou resolver os problemas da cidade que são graves. Então aqui no caso de Campinas, o prefeito destruiu, começou o BRT, largou o BRT sem fazer. Então um mundo de lugar, tudo cheio de buraco, cratera, com tudo inacabado. O cara tá desesperado. Chega um deputado e fala assim, olha, eu consegui de forma automática o dinheiro para cá e vamos resolver esse problema e vamos resolver. E vou aparecer com você na televisão falando, eu ajudei o prefeito a resolver o problema. Você vai falar assim, professor, mas isso é política. Pois é, isso é política. E é por isso que existe político na política. Porque isso é política. É por isso que a maioria faz isso. Porque a maioria é política. Agora, o que aconteceu? Eu tentei colocar um representante que não é político para presidente da República, aí a língua dele fica falando toda hora sem parar e fica criando guerra e ele fica fazendo um populismo. Porque o que ele fica fazendo é populismo. Você sabe o que significa populismo? É ficar falando dos seus atos, o que ele fez. Ele não faz isso todo dia na rede social. Isso é populismo, gente. Olha no dicionário. Então ele tinha que parar. Não interessa, tem que esconder o ego dele. Ele tem que matar o ego dele, matar o eu dele.
Ele tem que pegar e falar assim, eu liberei a estrada no Amapá. O problema é teu, isso é obrigação tua, meu filho. Você tá querendo fazer campanha de alguma coisa que você é obrigado a fazer? Nós resolvemos um problema do turismo. Isso é um problema teu. Isso aí você não tem que fazer propaganda. Eu tenho que sentir. Pronto, final. Eu contratei você para ser um gestor. Vá fazer sua gestão, boca fechada. Faça. Eu vou analisar. Eu não quero que você fique fazendo propaganda para mim. Isso é populismo. Aí, nesse populismo, o que acontece? Como as pessoas estão engessadas, elas estão idolatrando o bezerro de ouro. Nós estamos na era do bezerro de ouro. As pessoas não fazem análise, elas não pegam um papel e fazem cálculo. Deixa eu dar uma olhada na economia que está acontecendo. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se está certo ou está errado o que o ministro está fazendo. Deixa eu ver o que o ministro da Saúde está fazendo. Cara, o ministro ontem da Saúde, não sei se vocês ouviram ele falando, o cara foi sensacional. Calmo, claro. Explicou de forma clara. Isso. É assim, assim, assim. Temos que evitar isso. 1, 2, 3. Pá, pum, pum, tá. Perfeito. Aquele da infraestrutura, você não vê ele abrir a boca. Ele faz obra atrás de obra, obra atrás de obra. Agora o ministro da Economia pega e fala uma coisa e faz outra. Não, que tá tudo tranquilo. Bum! Explode uma bomba lá no Congresso ontem. Não, tá tudo bem. Bum! Explode o valor do dólar. Não, porque só se fizer muita besteira, chega no 5. Bum! Tá batendo no 5. Porra! O cara faz uma coisa, acontece outra. Não, porque assim que aprovar a Previdência, a reforma da Previdência, o país anda. Não andou. Não, porque agora assim que aprovar a tributária, o país anda. Não vai andar. Não, porque assim que aprovar administrativo, o país anda. Não vai andar, meu filho, não vai andar. Não vai andar. Se ele quer andar, ele tem que arrumar o problema dele. Cara, economia é o que põe e derruba todo e qualquer presidente. A Dilma não caiu por causa de ideologia dela. Do Fórum de São Paulo. Não caiu por causa disso não, viu? Caiu por causa da economia. O Lula fez um governo que todo mundo fala maravilhoso porque ele trabalhou na economia. O Bolsonaro está sendo destruído porque ele não está trabalhando na economia. O cara veio com uma teoria oposta do PT, porque ele era o oposto do PT, só que o PT não usou ministro com características comunistas. Ele usou ministros com características do que foi feito para criar o Plano Real, ou seja, ele preservou a criação do Fernando Henrique, mesmo o Fernando Henrique sendo concorrente dele. Ele não foi burro. Agora, quem pisou no chiclete foi a Dilma. Aí a Dilma pisou no chiclete, trocou porque ela queria colocar uma economia comunista. Chega o nosso ministro, em vez de querer manter o que foi criado no Plano Real, não, porque nós estamos fazendo tudo diferente, vamos abaixar a Selic, tudo vai melhorar. Vamos aprovar a Previdência, que tudo vai melhorar. Sabe quem tá tomando no nariz em tudo até hoje, em todas as manobras que esse homem tá fazendo? O povo. E ele quer ainda pôr o CPMF lá, cobrança digital lá moço. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Eu não engulo esse ministro, não. Mas vamos que vamos, seja o que Deus quiser. Jamais é verdade absoluta. Namastê.